Olá pessoal, tudo bem? Então agora daremos sequência e vamos discutir então um material que eu disponibilizei para vocês no Canvas e no SGA, como a primeira parte dentro desse período de regime letivo remoto. É óbvio que a gente ainda está trabalhando com um material um pouco improvisado, a gravação é feita ainda dentro de casa, e eu tentei me organizar aqui para que vocês pudessem acompanhar também pelo menos os principais slides. Eu disponibilizei um material para vocês um pouco mais robusto, e aqui eu vou me ater a alguns slides apenas para dar uma explicação geral, até para que o vídeo também não fique muito longo. Acho que isso é importante frisar, para que vocês possam, além de assistir esse vídeo, vocês possam utilizar então um material que está disponibilizado para vocês, além de textos complementares que ainda serão colocados, e também busquem as discussões no fórum e também qualquer contato que vocês possam fazer via correio, tanto pelo SGA quanto Canvas. Então, o nosso conteúdo inicial dentro desse período de regime letivo remoto é justamente os sistemas de informação de marketing e ambiente de negócio. Então, a primeira parte, ela trata especificamente do sistema de informação de marketing, logicamente com destaque a pesquisa. Isso a gente já havia, inclusive, iniciado em nossas aulas presenciais. O que chama muita atenção nessa parte do sistema de informação de marketing é que a gente precisa reunir um conjunto de esforços, né? Um processo que ele deve ser planejado, ele envolve, então, o desenvolvimento de informações, mas ele envolve a análise dessas informações, o planejamento, a implementação e o controle. Praticamente todas aquelas ferramentas tradicionais da gestão, da administração, elas também fazem parte do processo de coleta de informações. Então eu vou analisar informações que foram planejadas, que foram dentro de um processo deliberado, né, de busca de informações, para que ela possa servir futuramente para um processo de tomada de decisão. E esse sistema de informação de marketing, então, ele vai ser composto por um conjunto de ferramentas que a gente vai destacar um pouco à frente, desde as informações internas, né, que são os registros internos, bem como as informações que a gente não possui, informações que são extremamente importantes, que são buscadas pelas pesquisas de marketing, caracterizadas pelos dados primários de pesquisa. E por que isso aqui é importante para a gente? Porque todo o processo de tomada de decisão ele deve levar em conta algum tipo de informação. Enquanto mais organizada essa informação, enquanto mais específica essa informação, melhor vai ser o meu processo de tomada de decisão. Não é garantia de que toda decisão tomada a partir de um sistema de informação de marketing vai gerar resultado. A gente sabe que o ambiente, o contexto, ele traz ali algumas vulnerabilidades que a gente não consegue controlar. Mas enquanto mais estruturado, enquanto mais próximo da realidade a informação, melhor a gente vai ter para embasamento para um processo de tomada de decisão. Então esse quadro ele vai trazer um pouquinho dessas premissas de que eu preciso primeiro avaliar quais são as necessidades de informação. Eu preciso ter claramente que tipo de informação eu estou buscando, para que eu possa desenvolvê-las com as mais variadas ferramentas possíveis, como eu disse, os registros internos, a pesquisa de mercado, a inteligência que a gente tem dentro do ambiente, de entender as flutuações do ambiente, e obviamente ao final a gente vai implementar essa informação por meio do processo de tomada de decisão. Como que a gente faz isso? Distribuindo essas informações àquelas pessoas que efetivamente vão utilizá-las dentro do processo de tomada de decisão. Então essa é a primeira parte, a parte mais de embasamento mesmo do que é efetivamente o sistema de informação de marketing. Aqui a gente tem então o sistema de informação de marketing trabalhando com três grandes etapas. A primeira delas, importantíssima, que é a identificação das necessidades de informação. É o momento que eu defino claramente que tipo de informação eu preciso, como eu preciso e para que momento. Então, identificar a minha necessidade de informação é a definição de como eu vou buscar essa informação no mercado. Isso vai ser extremamente importante porque ela é definidora, inclusive, do método que a gente vai utilizar. Então, dependendo do tipo de informação que a gente está buscando, a gente utiliza métodos diferentes. Então, sabiamente, a gente já havia discutido
Se eu preciso de entender, por exemplo, o comportamento dos meus consumidores em relação ao nível de satisfação deles em relação ao produto, muito provavelmente eu vou buscar um método um pouco mais quantitativo para trabalhar com o percentual de satisfação de um grupo grande de consumidores. Mas se eu preciso de entender processo, de como as pessoas se comportam dentro do processo de compra, talvez eu vou buscar um método que é um pouco mais interpretativo, para entender como as pessoas fazem as suas compras, como elas tomam as decisões dentro do local de compra. Então não é perguntando para ele ou fazendo um questionário que a gente vai entender isso. Então essas ferramentas, elas vão ser definidas em função do tipo de necessidade de informação. A segunda etapa é quando a gente, então, já entendendo o tipo de necessidade de informação que eu vou buscar, eu passo então para essa etapa de desenvolver essa informação, que é de coletar essa informação utilizando os vários instrumentos, trabalhar essas informações, analisar essas informações e, por fim, tomar essas informações e transformá-las numa base mais sustentável para aqueles que tomarão decisões a partir delas. E aí, a terceira etapa é o momento então, que eu distribuo essas informações para aquelas pessoas que efetivamente necessitam dessa informação. Então, em algumas empresas maiores, normalmente eu vou ter um grupo de pessoas que trabalham com a coleta de informações e oferece essas informações para os principais tomadores de decisão. Normalmente os executivos, diretores das empresas, né? Então, normalmente a distribuição é a oferta da informação já totalmente trabalhada para que elas possam utilizá-las no processo de tomada de decisão. Então, basicamente, o sistema de informação de marketing ele vai girar com essas perspectivas, aí, com essa tríade de identificar claramente qual é a minha necessidade de informação, desenvolver essa informação e, por fim, distribuir essas informações. Então, isso de uma forma bem simples aqui, muito mais para a gente poder trabalhar e entender um pouquinho daquilo que a gente está dizendo. Dentro do sistema de informação de marketing, então aqui um reforço, né? A gente vai identificar essas necessidades de informação. A informação ela só vai fazer sentido, ela só vai ter valor quando ela efetivamente ela é utilizada. Então não adianta a gente ter uma informação que ela é importante, mas ela não foi levada em conta no processo de tomada de decisão. Não adianta eu ter uma informação aqui de algo que poderia talvez estancar ou barrar esse crescimento abrupto, por exemplo, do Covid-19, se ninguém vai me ouvir, se ninguém vai levar isso em conta e se nenhuma decisão vai ser tomada em função dela. Então essa informação ela acaba perdendo valor. Depois nós vamos desenvolver essas informações. Como eu disse, adiantei um pouco antes, a gente tem aí algumas formas de desenvolver essas informações. Então chama atenção que o primeiro item, talvez tenha ficado um pouco apagado aí para vocês, mas nos slides dá para vocês acompanharem. O primeiro item são os registros internos. O que significa isso? Todas aquelas informações, todos aqueles dados que de alguma forma vocês já armazenam dentro da empresa. Aquele fluxo de caixa, aquele fluxo de vendas de um determinado produto ou serviço, então eu posso buscar a partir desses registros informações que podem me ajudar a tomar uma decisão. Por exemplo, quanto de peru eu vou comprar para o Natal de 2020, sabendo que a gente está no mercado que é recessivo, veio a Covid-19 que vai impactar, nós estamos perdendo em torno de 30% de toda a riqueza mundial. Então, no final do ano, eu preciso fazer as compras um pouco antecipadas. Quanto é que eu vou comprar? Eu não faço a mínima ideia. Mas eu posso buscar nos meus registros dos anos anteriores, identificar quanto eu comprei, quanto eu vendi, quanto sobrou, se é que sobrou, e aí eu passo a ter uma referência para a minha tomada de decisão. A segunda ferramenta é o que a gente chama de inteligência de marketing. Inteligência de marketing são todas aquelas informações que, enquanto empresa, nós coletamos do ambiente o tempo inteiro. A informação sobre economia, a informação sobre o mercado, sobre um concorrente novo, aquelas informações que estão circulando e que você pode utilizar ali dentro do processo para tomar algum tipo de decisão. O terceiro grupo, talvez a mais conhecida, é a pesquisa de marketing. A pesquisa ela é caracterizada por uma coleta específica de informação.
Eu utilizo então a pesquisa de marketing quando eu tenho uma informação que é específica, que eu não vou encontrar, por exemplo, em dados primários, em dados da minha empresa, registros internos, ou eu não vou encontrar também nos dados secundários, que seriam coletas de informações feitas para outros fins. Por exemplo, dados sobre o IBGE, sobre a classificação da população, os censos demográficos. Então eu preciso de saber efetivamente como o consumidor se comporta ou qual a intenção dele de compra em relação a um produto novo, um sabor novo, de algum tipo de produto que eu estou querendo lançar. Então não adianta buscar essas informações em dados secundários, eu vou ter que ir diretamente à fonte. E aí eu me utilizo da pesquisa de marketing ou a pesquisa de mercado, que é uma ferramenta de ir atrás do mercado e coletar essa informação específica. Talvez a principal ferramenta, mas é a mais complexa, porque a montagem da estrutura de uma pesquisa não é uma tarefa tão simples. E por fim, a gente vai reforçar que todas as informações coletadas, seja por registros internos, seja pela inteligência de marketing ou pela pesquisa de marketing, ela vai ter que ser tratada. Isso significa que eu vou pegar aquela informação e vou fazer uma análise dessa informação. Então, analisar a informação significa que eu vou depurar o que eu tenho ali efetivamente de conhecimento e que fortalece o meu processo de tomada de decisão. Então, a análise é pegar aqueles dados que foram levantados e transformar em uma ferramenta efetiva, em um conhecimento que possa ser internalizado para a nossa organização, que possa servir ali de base para o processo de tomada de decisão. Então, o processo de pesquisa de marketing tem dois grupos, grandes grupos de pesquisa, duas metodologias de pesquisa. A gente não vai aprofundar muito nisso agora, porque não é o alvo específico que a gente precisa aqui agora. Mas a gente tem dois grandes grupos de métodos, um grupo que trata das pesquisas qualitativas, que são pesquisas que buscam elementos mais subjetivos. Então é quando eu busco não quantificar as respostas, mas sim qualificar essas respostas, gera um aprofundamento maior. Normalmente a pesquisa qualitativa eu utilizo quando eu preciso me aprofundar um pouco mais no tema e tenho pouca base de conhecimento acerca daquela temática. Então são pesquisas, por exemplo, relacionadas a como entender um determinado processo, a como as pessoas se comportam, a um envolvimento um pouco mais profundo e menos conclusivo. A pesquisa quantitativa você já parte do pressuposto que você já tem um conhecimento prévio. Porque a pesquisa quantitativa, normalmente, você utiliza um questionário estruturado que já leva em conta, que já indica possibilidades de respostas. Então, aqueles questionários estruturados que você coloca possibilidades de resposta, você já tem que ter um conhecimento prévio do problema que está sendo investigado. São pesquisas que trabalham com uma amostragem maior, um número de respondentes maior, e busca ser um pouco mais conclusivo. As duas pesquisas são importantes, mas elas dependem muito do contexto que eu estou inserido e do tipo de necessidade de informação que eu tenho. O processo então, de pesquisa de marketing, ele vai partir então de 4 etapas. A primeira é a definição do problema e dos objetivos da pesquisa, ou seja, o que me leva a iniciar esse processo de pesquisa. Qual é a pergunta central que eu quero responder? O problema de pesquisa não significa que seja uma coisa ruim. O meu problema de pesquisa pode saber por que o meu produto teve uma aceitação tão rápida no mercado, por que as vendas explodiram no segundo trimestre do ano de 2020. Então, esse é o problema de pesquisa. Eu preciso de informação, eu quero saber se foi sorte, se foi uma coisa da sazonalidade mesmo do produto, se foi uma questão relacionada, por exemplo, ao período que ficaremos aí com um baixo volume de comercialização de um conjunto de produtos. Então, o problema é algo que precisa ser respondido. Então, ela é a base do nosso processo de pesquisa. Depois, então, nós vamos desenvolver um projeto da pesquisa, o plano da pesquisa, as etapas que nós vamos seguir, quem nós vamos pesquisar, como nós vamos instrumentalizar isso, que tipo de métodos serão efetivamente utilizados no processo de pesquisa. Depois nós implementamos o processo de pesquisa, que é colocar
a pesquisa em prática, seja lá pelo Google, seja entregando no papel, fazendo questionário na rua, paralisando as pessoas, seja pelo WhatsApp, seja pelo Twitter. Então eu estou instrumentalizando e estou definindo o instrumento e o método que a gente havia definido previamente. E por fim, a gente então interpreta e apresenta esses resultados para aqueles que efetivamente precisam deles. Então segue muito a lógica anterior, de você identificar a necessidade de informação, coletar essas informações, desenvolver e entregar para quem efetivamente vai tomar a decisão. Então, o projeto de pesquisa, o processo de pesquisa, que é essa ferramenta específica, também vai seguir uma linha muito parecida. Eu, então, identifico qual a minha necessidade, quais são os nossos problemas, quais são os objetivos. Eu vou desenvolver, então, planejar todo o processo de pesquisa, eu vou implementar e depois eu vou interpretar e apresentar esses resultados. Então, essa é a lógica do processo de pesquisa de marketing. Então, como eu havia já me adiantado aqui, o processo ele vai definir, então, inicialmente o problema, os objetivos da pesquisa. Dentro desse processo, a gente vai, então, seguir e desenvolver esse plano, implementamos e aí, efetivamente, chegamos ao processo de entrega de resultados e apresentação. Então essa era a primeira parte, que a gente fala um pouco sobre o sistema de informação de marketing, a importância dele, a pesquisa de marketing como uma das ferramentas. O material está disponível para vocês também, façam uma leitura. Provavelmente na semana que vem eu vou distribuir para vocês um texto que é complementar, que vai ajudar um pouco nesse entendimento desse conteúdo. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho também agora sobre o ambiente organizacional, que trata sobre o ambiente micro, o ambiente interno, o ambiente competitivo e o ambiente externo. Ok? Muito obrigado.